Boa noite. Em bairros de classe média alta e em outros mais distantes. Em diferentes regiões de São Paulo, essa madrugada foi violenta com vários tiroteios. Celso, 7 pessoas morreram em confrontos com a polícia. A maioria depois de perseguições. Em nenhuma das ações houve PMs mortos. Uma base da polícia bem protegida no extremo sul da capital. E os PMs que estavam de plantão dizem que foram surpreendidos por um ataque criminoso. Segundo a polícia, não mais do que 5 disparos feitos por 3 homens que estavam em um carro escuro. Os atiradores tentaram fugir, mas foram alcançados em uma área de mata. Na versão da polícia, houve tiroteio. Um dos suspeitos morreu no local. Os outros 2 conseguiram fugir. Essas 2 armas foram encontradas pela polícia. Meia hora depois, outro confronto por causa desse carro que tinha sido roubado. Foi no bairro do Morumbi. Mais um suspeito foi morto porque, de acordo com a polícia, ele reagiu à prisão. Outros 2 se entregaram e foram presos. Na mesma região e quase no mesmo horário, outras 2 perseguições e mais 2 mortes em ações de policiais da rota. Os PMs dizem que os 2 eram motoristas suspeitos e teriam resistido à prisão. O confronto mais violento aconteceu na zona norte de São Paulo. Uma perseguição policial que teve início em uma avenida movimentada do bairro terminou aqui, em uma rua sem saída, quando o carro que estava sendo seguido bateu neste ponto. De acordo com a polícia, os suspeitos que estavam no carro estavam armados e teriam disparado contra os policiais. Os 3 morreram. 2 deles eram menores de idade e, de acordo com o relato dos policiais, desceram já atirando do carro que era roubado. Como todos os casos foram registrados como resistência seguida de morte, a investigação será feita pela Delegacia de Homicídios de São Paulo. Você em casa sabe que boa parte dos acidentes de trânsito acontece por falta de preparo dos motoristas, não é? E numa das maiores cidades mineiras, dirigir é ainda mais perigoso. Autoescolas, funcionários do Detran e até policiais formam a máfia das carteiras de habilitação, Ana. Eles vendem o documento e chegam a lucrar R$1,5 milhão por mês. Essa denúncia exclusiva do Jornal da Record revela os detalhes desse esquema. Dinheiro rápido e fácil. Com certeza cada examinador no mínimo fatura uns 100 mil aí, mais ou menos. Cada examinador, porque são na faixa de 12, 13 examinador. O homem denuncia um esquema milionário de venda de carteiras de habilitação em Uberlândia, a segunda maior cidade de Minas Gerais. Em 10 meses de investigações, o jornalismo da Record apurou a denúncia. O que você vai ver agora são gravações em que o dono de uma autoescola, instrutores e examinadores do Detran são flagrados cobrando propina para facilitar a liberação de habilitações a motoristas que também participam do crime ao pagar pelo documento. R$1.000 à vista, em notas de 50. O dono da autoescola conta o dinheiro. Não depende do povo. Reclama do atraso. Demorou muito para vir, né? Mas acontece que eu estou querendo emprestar. Arthur Antônio Rezende, o homem do dinheiro, garante o serviço. Se por acaso eu chegar lá, fizer o exame e ele falar que eu não fui aprovado. Não, você não se preocupa não. No dia do teste de rua, o candidato passa direto pelo cruzamento de parada obrigatória. Se confunde com as setas ao fazer uma conversão. Na hora de estacionar, deixa o ônibus atravessado no meio da pista e sai. Aprovado no exame. Alguém te deu garantia de que você ia conseguir a carteira? Sim, o proprietário da autoescola me garantiu que eu iria conseguir de primeira. Se porventura eu não conseguisse, ele remarcaria o meu exame e que de maneira alguma eu iria perder esse dinheiro. Procuramos o dono da autoescola. Ele se recusou a gravar entrevista. Uma outra autoescola também foi flagrada vendendo carteiras a quem não tem condições de dirigir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mas chegando lá na hora eu não vou passar raiva não, né? Pode ficar tranquilo.
Além de empresários, instrutores e examinadores, a delegada-chefe da Divisão de Habilitações e um funcionário da área administrativa do Departamento de Trânsito da cidade também fariam parte da chamada máfia da carteira. O preço por cada documento varia de R$1.000 a R$1.500. R$700 do examinador que pediu e vai passar o candidato. R$50 vai para do funcionário administrativo lá dentro da Seretran. Aí desses R$700, 500 fica com o examinador que fez o exame da dupla e R$200 vai para a delegada, a doutora Ravênia. Ravênia é Ravênia Oliveira, que aparece nestas imagens de arquivo. Segundo os funcionários, era ela quem comandava o esquema. Procurada pela reportagem, a delegada não quis gravar entrevista. A chefe dela tentou explicar a conduta da subordinada. Ela vai se manifestar posteriormente, tá? Após ter acesso às fitas. É prematuro ela falar sobre um material que ela não tem conhecimento. O Ministério Público entrou no caso, quer o fechamento das 2 autoescolas que vendem as carteiras de habilitação e o afastamento da delegada. Agora veio confirmar o que já chegava ao nosso conhecimento de forma anônima e informal. Com certeza o Ministério Público, diante da compatibilidade das imagens com que chegou semanalmente ao Ministério Público, certamente as providências serão adotadas, inclusive com o pedido de afastamento da delegada de polícia. E a máfia da carteira em Uberlândia segue mais viva do que nunca. Qual é a documentação sua? RG, CPF e o comprovante de residência. Beleza. Tem que ser no meu nome? Pode ser, então faz, tá pagando, né? Meu Deus. O Ministério Público tem que agir rápido, né? Você viu isso? É pagar e levar, entendeu? Bom, para qualquer mulher denunciar o agressor, olha, para fazer isso tem que ter muita coragem. Muitas mulheres desistem de levar adiante a denúncia porque têm medo, porque têm vergonha, porque sofrem ameaças, porque são humilhadas. Ana, mas uma decisão do Supremo Tribunal Federal permite que o Ministério Público continue a investigação, mesmo que a queixa seja retirada. Na última reportagem da série Mulheres Ameaçadas, as ações do poder público e da sociedade para inibir a violência doméstica. – 12 de junho, Dia dos Namorados. Uma discussão cheia de ofensas e mais um tapa na cara deram coragem para ir à delegacia. Vou sair de casa hoje, estou decidida. Atendida em 10 minutos, com o boletim de ocorrência e o pedido de proteção nas mãos, ela logo pensa nos filhos. E meu filho hoje mesmo, antes de sair para o colégio, deu aquele olhar para mim, sabe, o olhar que ele me olhou, foi onde eu tomei mais coragem. Eu quero viver e eu não quero que meu filho passe uma vergonha. Ali começariam os novos passos dessa mulher, que voltou para casa à espera da decisão da justiça para recomeçar. A mulher desesperada, que tinha medo de mostrar o rosto dentro da delegacia naquele Dia dos Namorados, 15 dias depois já consegue respirar aliviada. O nome dela é Heloísa Augusto e chegou o dia de reencontrá-la. Conseguiu parar de se esconder? Hoje Consegui. Finalmente aqui pode conversar comigo de peito aberto? Consigo falar hoje. A medida protetiva, como é chamada, saiu em 4 dias e vai durar o tempo necessário para Heloísa e o filho se acostumarem à nova vida. Te dá que tipo de tranquilidade? Olha, me dá certeza de que nada pode acontecer comigo. Nada. Porque primeiro a proteção de Deus. Segunda, esse papel. Além de Deus e do pedaço de papel, para isso dar certo é necessário um sistema bem amarrado de regras e responsabilidades, envolvendo polícia, Ministério Público, Justiça e sociedade. No crime contra a mulher, o Brasil é o 7º país do mundo onde mais se mata. O que fez o governo do Espírito Santo, estado recordista nesse índice, criar uma delegacia para investigar exclusivamente homicídios de mulheres. É a primeira do país. A medida precisa ser rápida, eficiente e enérgica. Se não morre. Entre as iniciativas da sociedade, além do incentivo à denúncia, está uma das instituições mais importantes, o abrigo.
Marcela passou 2 meses num desses esconderijos, com vigilância 24 horas, enquanto esperava a decisão do juiz contra o marido, um policial militar. É um abrigo que ninguém sabe, nem os meus irmãos, nem minha mãe, nem os meus melhores amigos sabem onde eu fiquei. E em casos assim entra a sensibilidade da delegada da mulher. Para pedir à justiça que o marido PM saísse de casa, esta policial levou em conta o depoimento da filha do casal, uma criança de 7 anos. Papai vai ficar preso, não vai, delegado? Ele é policial, ele tem 2 armas de fogo, delegado. E o papai disse que vai matar a mamãe, delegada. Por favor, inclusive mandou a mamãe escolher o caixão e a cor para ela ser enterrada, doutora. O pai da menina perdeu uma promoção dentro da PM por causa da denúncia. E se insistir em se aproximar da família, pode perder a liberdade. Deveria ser assim, prisão e conscientização. Antes da prisão, conscientização. Mas na prática é o contrário. Alguns que frequentam esta sala em São Paulo só estão aqui para evitar uma nova prisão. É um curso de reeducação para autores de violência. Nesta turma, no entanto, a maioria nunca bateu na mulher, mas foi por pouco. Chega, xinga, fala mal, fica totalmente incompreensível. Ele não entende porque ele está lá, mas aos poucos ele vai percebendo que existe uma parcela de participação dele naquela violência que ocorreu. Manuel Rufino está na metade do curso, diz ter perdido a cabeça contra a companheira e que já é um outro homem. Até briga de vizinho eu já estou ajudando. Durante os dias em que esta série de reportagens foi ao ar, pelo menos 1.440 mulheres foram agredidas por seus maridos ou companheiros em todo o Brasil. Segundo o último mapa da violência, uma mulher apanha a cada 5 minutos. Basta fazer a conta. Não deixe nunca de denunciar que você está sendo ameaçada, porque de uma ameaça seguramente pode chegar a um assassinato. Tenham esperança, mas é nosso também o direito de viver sem violência. Hoje eu posso dizer para essas mulheres brasileiras, força, mulher, força. Dá para levantar e começar de novo? Já levantei, eu já me levantei. E olha, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, da ministra Eleonora, tem um número exclusivo para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Não se esqueça, facílimo, Disque 180. Disque 180, de qualquer lugar do país. O incêndio em barracos na zona sul de São Paulo deixa um saldo trágico. 4 crianças morreram queimadas. Os vizinhos tentaram ajudar, mas o fogo forte impediu. Os bombeiros chegaram rápido, mas pouco puderam fazer. O espaço vazio, em meio de dezenas de barracos, foi aberto pelo fogo desta tarde. A maioria dos moradores conseguiu fugir, mas 4 crianças ficaram presas em um dos barracos. A gente começou a jogar água, mas foi muito rápido. O fogo alastrou, madeira. Né? 3 meninos, todos irmãos, de 1, 3 e 5 anos, estavam em casa com a tia, uma adolescente de 14 anos, quando o fogo começou. Segundo vizinhos, a mãe saiu para comprar leite para todos. As crianças brincavam com o isqueiro. Esse vizinho tentou derrubar os tapumes do barraco, mas o fogo veio tão forte que até queimou os braços dele. Tentei, né? Mas não consegui. A mulher também se feriu na tentativa de resgatar as crianças. Eu acho que do lado que estava o bujão, né? Quando ele foi, aí o fogo veio. Quando o fogo veio, eu gritei: Paulo, sai daí que o fogo vai para cima de tu. A mãe das crianças e irmã da menina que tomava conta entrou em estado de choque e precisou ser levada para o hospital. A favela da Conquista existe há 2 anos. Grande parte fica em área da Prefeitura de São Paulo, mas 40 casas foram erguidas em terreno particular. Segundo a Defesa Civil, há uma ação de reintegração de posse pela área. E agora a gente vai falar de um caso estranho, uma morte misteriosa que aconteceu há 6 meses e o caso continua simplesmente sem solução. É da dona de casa encontrada desfigurada na Grande São Paulo. As falhas nas investigações, né, Ana, podem levar o caso a um final sem explicações. Os erros, segundo fontes da polícia e do Ministério Público, teriam sido cometidos pela perícia técnica. Uma taça com sangue e cestos que estavam no local onde o corpo foi encontrado não foram recolhidos pelos peritos. Um isqueiro localizado no carro da dona de casa não teria sido analisado. E nem as roupas de Geralda, que poderiam identificar qualquer contato com outra pessoa, foram preservadas.
Mas o erro mais grave foi a falta de exame nas vísceras da vítima. Geralda Guabiraba era mulher do diretor comercial do Grupo Estado, José Pereira Guabiraba. Em janeiro, ela desceu pelo elevador do prédio de madrugada, sem documentos ou joias. Pegou o carro e saiu. O corpo da dona de casa foi encontrado horas depois em Mairiporã, num local conhecido como Pedra da Macumba. Estava em posição de cruz. Ela teve a pele do rosto e os olhos arrancados e tinha um corte profundo no pescoço. Quando se suspeita de que possa haver um envenenamento, se colhe material para esclarecer. E esse material geralmente inclui sangue, urina e parte de víscera, um pedaço do fígado, um pedaço do rim, um pedaço do cérebro. O caso chega a 6 meses sem que fosse apontado qualquer suspeito. O governador Geraldo Alckmin chegou a pedir rigor na investigação, mas sem uma análise mais criteriosa do corpo e dos objetos que estavam na cena do crime, a investigação sobre o assassinato da dona de casa pode se prolongar ainda mais sem que haja uma solução. A promotora de Mairiporã, que acompanha o caso, confirmou que a hipótese de suicídio está descartada. O laudo é claro no sentido de que a causa mortis foi o corte profundo no pescoço. Então, está descartada a possibilidade do suicídio. É um caso muito complexo e há todo um mistério envolvendo a causa. Então, é difícil estimar um tempo para o término das investigações. Em nota, o Instituto de Criminalística sustenta que não houve nenhum erro durante a perícia. Quem são os evangélicos, o grupo religioso que representa uma parcela cada vez maior da população brasileira? É o que você vai ver numa reportagem especial do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Os personagens por trás de uma transformação na sociedade brasileira. Saiba quem são e o que pensam os evangélicos, o grupo de cristãos que cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos, segundo o IBGE. A surpreendente atuação das igrejas, a luta contra o preconceito, as histórias de vida e a devoção dos fiéis. Uma pessoa sem Deus é uma folha jogada ao vento. Nossas equipes mostram em todas as regiões do país o que move a fé dessas pessoas. É no Domingo Espetacular. A gente se vê depois da Fazenda. Até lá! O governo brasileiro condenou o massacre que pode ter matado 250 pessoas na Síria. A oposição ao governo de Bashar al-Assad quer a intervenção imediata da Organização das Nações Unidas no país. A tensão aumentou na Síria depois do massacre na cidade de Tremse. Segundo testemunhas, cerca de 250 pessoas morreram. A maioria foi executada. O ataque é atribuído ao exército sírio e milícias pró-governo. Este é considerado o pior massacre desde que o conflito começou na Síria em março do ano passado. O governo nega a responsabilidade e diz que o vilarejo foi atacado por terroristas. A oposição pediu uma intervenção urgente e forte das Nações Unidas no país. O enviado especial da ONU, Kofi Annan, disse que o Conselho de Segurança precisa mostrar que o país árabe sofrerá consequências por não cumprir o plano de paz. Estados Unidos e a União Europeia voltaram a defender medidas mais rígidas contra o governo de Bashar al-Assad. Até mesmo a Rússia e a China, que têm bloqueado ações contra a Síria na ONU, condenaram o ataque. Maria Suelen será a representante brasileira na categoria pesado, mais de 78 quilos, do judô em Londres. E o apoio que ela recebe em casa é fundamental. A gaúcha é casada com um medalhista olímpico, o também judoca Carlos Honorato, prata em Sydney. A união começou há 2 anos, período em que Maria Suelen conseguiu os melhores resultados da carreira. A judoca foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e venceu o Grand Prix de Amsterdã, na Holanda. Ficou com o título depois de derrotar a vice-campeã mundial, a chinesa Qian Qin. Com todas as conquistas, fechou o ranking de classificação olímpico em 7º lugar e entrará em Londres como cabeça de chave, uma das favoritas ao pódio na categoria pesado. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. E os jogadores da Seleção Brasileira de Futebol já conhecem os números das camisas que vão usar em Londres.
A etapa de testes físicos e avaliações médicas terminou. A partir de agora, a seleção vai concentrar esforços no aprimoramento tático da equipe e técnico dos jogadores, porque evoluir sempre é preciso. A seleção encaminhou e a FIFA aprovou a numeração oficial dos jogadores. Neymar será o camisa 11, Oscar vai jogar com a 10 e a 9 será de Leandro Damião. E esta, certamente, é a camisa que vai levar o maior peso sobre as costas de um jogador. Nas 8 vezes em que defendeu a seleção, Damião fez um gol só, contra a Gana em setembro do ano passado. É uma produção menos que modesta, preocupante para quem vive de balançar as redes adversárias. Eu estou preparado para estar ajudando a seleção e com certeza os gols vão sair na hora certa, independente se seja amistoso, acho que de preferência nas Olimpíadas, e buscar esse ouro. Voltar a fazer gols na estreia contra o Egito é o compromisso de Damião. Compromisso, não promessa. Posso até estar sonhando muitos gols, né? Espero poder ajudar o Brasil aí. Mas o importante é o Brasil estar conquistando esse título. Que a bola, então, seja uma parceira fiel do nosso atacante. E a Organização dos Jogos de Londres divulgou hoje a lista dos atletas de todos os países que vão participar das Olimpíadas. Elas mal acordaram e já estão acelerando. Uma super sessão de alongamento, muitos abdominais. E é só o começo. O caminho dessas atletas é feito de piruetas, equilíbrio, força e também delicadeza para acertar a coreografia. São as nossas pequenas notáveis da ginástica artística. Elas treinaram 3 horas e meia e ainda tem a sessão de treino da tarde. Gente, não é moleza a vida de ginasta não, hein? Não, não é fácil não. A gente treina bastante. Todo mundo aqui com dor, todo mundo se esforçando bastante, só que é pesado. Dedicação que não para nem durante a entrevista. Que tortura é essa? Não, isso não é tortura não, isso é bom, porque ela diminui um pouco a dor, ela é tipo um analgésico. Daniela Hipólito e as estreantes Bruna e Adrian já estavam garantidas no time. Os outros 2 nomes saíram hoje. Laís Souza e Daiane dos Santos vêm para a 3ª Olimpíada da carreira. Daiane, que já foi campeã mundial na prova do solo, preparou para Londres uma apresentação vibrante no ritmo da batucada. Tomara que dê samba batucada inteira, que vem uma escola de samba inteira em Londres. Olimpíadas de Londres, a partir do dia 25, só na Record. Depois do sucesso de Rei Davi, a Rede Record se prepara para uma nova saga, a minissérie José, de escravo a governador. E para viver um drama tão intenso, Celso, a preparação dos atores já começou. Você desgraçou a vida da minha irmã, eu te mato! Ainda é um ensaio e já dá para perceber o fascínio com a trama. A história de José é uma história muito humana, né? Esse jovem hebreu que é feito escravo, vai parar no Egito, né? E lá se torna governador do Egito. É uma história que emociona muito. Uma tragédia, meus irmãos perderam a cabeça. José, a próxima minissérie da Record, fez os atores se redescobrirem. Rick Tavares foi a campo para aprender a fazer como o jovem José. O desafio é novo, é uma coisa completamente diferente que eu já fiz, é um personagem bacana. Para cima, 2 para baixo. 2 pra cima. Aí o outro é 3, ó. Mila Christie teve aulas de tecelagem. Eu estou aqui tecendo a túnica de José. É esse ponto aqui que é dificílimo que eu estou fazendo. Aqui na cidade cenográfica tudo foi pensado com muito cuidado. E a sensação que a gente tem é que realmente estamos em 1700 a.C. Assim como o elenco, o cenário também passou por muitos testes. Agora já está tudo pronto para o início das gravações. Um pingo de tinta e parece que a lamparina sempre iluminou a vila. Do isopor surgiu uma gruta. Mãos habilidosas criaram um ambiente bíblico perfeito. Está lidando com sentimentos extremos também, né? Amor, ódio, crueldade, violência, ternura, vida e morte. O tempo todo é muito forte. Então é isso. Uma história linda.
Veja daqui a pouco, suplente de senador Demóstenes Torres interrompe férias para tomar posse. E uma cena inusitada. Cabras pegam ondas na Califórnia. Tomou posse o senador que assumiu a vaga de Demóstenes Torres, cassado por falta de decoro. Mas Wilder Moraes vai ter que dar explicações até para o próprio partido, o Democratas. Ele também é acusado de ter ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Quando ninguém esperava, apareceu o novo senador. Wilder Moraes interrompeu as férias e veio logo cedo tomar posse, numa sexta-feira 13. Declara empossado no mandato de senador da República o senhor Wilder Pedro de Moraes. Moraes foi embora em seguida, nem sequer estreou o novo gabinete, de número 13, o mesmo do cassado Demóstenes Torres. Em grampo da Polícia Federal, de junho do ano passado, Wilder Moraes demonstra gratidão ao bicheiro Carlos Cachoeira. Foi eu que pus a suplência, essa secretaria fui eu, você sabe muito bem disso. Além de deixa eu te falar um negócio pra você. Pensa um cara que nunca teria encontrado um governo que não teria sido nenhum cara. Você tá falando com esse cara. Hoje, pelo microblog, o novo senador afirmou que a gravação é apenas um fragmento de conversa e constrangedora, em que os dois tratavam do fim do casamento de Wilder Moraes e Andressa Mendonça, hoje mulher de Cachoeira. A expectativa é que a estreia do novo senador seja durante a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista para a terça-feira, última sessão antes do recesso parlamentar. Mas primeiro, Wilder Moraes precisará dar explicações aos colegas e ao próprio partido, o Democratas. O que o Democratas quer é o que ele quer e precisa fazer, esclarecer os fatos. Este fim de semana será típico de inverno na maior parte do Brasil, seco e com temperaturas baixas. Várias cidades do centro-sul do país podem ter recordes de frio. Hoje, as baixas temperaturas mudaram a paisagem da região sul. Urupema, na Serra Catarinense, amanheceu com uma fina camada de gelo. Os termômetros registraram quase 1 grau negativo. Amanhã, uma grande massa de ar seco deixa o tempo aberto em toda essa área clara do mapa. O calor e a alta umidade ajudam a formar temporais do Amazonas até o Amapá. No Nordeste, a chuva dá uma trégua, vai dar praia em boa parte do litoral. No domingo, um sistema de alta pressão, ventos que giram no sentido anti-horário, leva muita umidade e causa chuva fraca no leste paulista e fluminense. Entre o Espírito Santo e o sul da Bahia, é uma frente fria que deixa o tempo instável. E esta madrugada pode ser a mais fria deste ano em São Paulo. Ao amanhecer, a mínima prevista é de apenas 7 graus. À tarde, máxima de 22. Em Belo Horizonte, a máxima é de 28 graus. Nas Serras Gaúcha e Catarinense, o frio vai ser de congelar. Amanhã em Urupema, a mínima prevista é de 3 graus abaixo de zero. Em Bom Jesus, faz 1 grau negativo. Daqui a pouco, a proposta do governo para acabar com a greve dos professores universitários. Engavetamento na rodovia Dutra provoca 10 quilômetros de congestionamento e fere uma pessoa. Em São Paulo, o dia foi marcado por vários acidentes de trânsito. 4 pessoas foram atropeladas por uma moto na zona leste da capital paulista. Segundo os moradores, o motociclista empinava a moto quando perdeu o controle e atingiu as vítimas. Um carro ficou completamente destruído depois de se envolver num engavetamento com outros 3 veículos na rodovia Presidente Dutra. Uma pessoa ficou ferida. Uma médica bateu num carro e numa viatura da Polícia Militar. Com o impacto, o airbag chegou a ser acionado. A mulher foi levada ao Instituto Médico Legal e fez exames de sangue para comprovar uma possível embriaguez. O governo ofereceu aos professores das universidades federais e das escolas técnicas um novo plano de carreira e um aumento salarial que pode chegar até 45%. A proposta é para tentar acabar com a greve que já dura 2 meses. Frequentadoras de uma praia dos Estados Unidos se espantaram hoje com uma cena muito esquisita. Olha só, 2 cabras surfavam tranquilamente com o dono. Também é surfista, claro, lá na praia de San Onofre, na Califórnia. Dana McGregor diz que ensinou os bichos de estimação a surfar logo que eles nasceram. E hoje eles parecem até que curtem, que estão gostando do negócio. Olha lá, Celso. Eu só invento cada uma, né, Ana? Isso é da série Morro e Não Vejo Tudo. Cabra surfando é a primeira vez.
O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra no portal r7.com. E outras informações no Fala Brasil especial de sábado, às 8 da manhã. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Você fica agora com a novela Rebelde. Uma boa noite.